agora aqui, já está aqui conosco o pastor Josué. Ei, Pronto, meu pastor, meu a paz do amigo, Senhor. Pai É uma Senhor, luta, uma luta. mas estamos vencendo. Eu esperei aqui com paciência, claro, né? Porque sei das Uhum. suas ocupações, sei aí da sua toda a situação aí que Aqui o na, senhor está no interior, pois é, é que né? Eu sei bem. aqui na, Mas nas águas a gente não faz o que a gente quer. é Aí verdade. deu um Mas olha, contratempo na lancha e nós tivemos que chegar um pouco atrasado, mas graças a Deus chegamos. poxa, para mim é um grande privilégio, uma grande honra ter o senhor aqui conosco. Mas para o pessoal que não lhe conhece, embora o senhor seja muito conhecido, né? Estava falando aqui mais cedo que a sua família, graças a Deus, é uma família de homens e mulheres de Deus, assim, que tem, né, um rastro, como o pastor Nelito falou, um rastro pentecostal maravilhoso de Amém. legado, de honra à obra de Deus, de amor ao reino de Deus. Mas o senhor pode se apresentar, né, com as suas palavras e a gente começa o nosso bate-papo, né? Pode ficar à É. vontade. E eu sou este servo que vos fala, né? Josué Nauar de Araújo. Pastorei a Assembleia de Deus em Oeiras do Pará. Já há 5 anos estamos aqui, e Sim. aqui no Marajó. Sou casado com a irmã Marinês, né? E pai do Josué Júnior e da mãe Natalita. Há 28 anos no ministério pastoral e, Verdade. e a, a experiência que eu estou tendo aqui no Marajó tem sido uma experiência maravilhosa. E essa é a sua primeira igreja, pastor, no Marajó, assim que o senhor assumiu, porque a gente tem a informação de que o seu pai, né, passou em Óbidos. Não sei se essa informação é verdadeira, né, É, correta, né? no O senhor, município de Óbidos. que é uma cidade, o quê? Como se fosse Marajoara? Ou não? Não Não, tem nada a não. ver, né? O papai pastoreou vários campos ribeirinhos, né? Na Uhum. região lá do Flechal, onde foi o primeiro campo dele, era por água também. A gente Uhum. eu era Eram muito crianças, bebê, né? bebê ainda. Pequenos, né? Olha, pastor, antes de qualquer coisa, eu quero lhe dizer que eu abri uma caixa de perguntas essa semana Uhum. e nós recebemos aqui algumas perguntas que pessoas queriam fazer para o senhor, mas isso é mais lá para o final, né? Pronto, pronto. Mas, assim, pastor, nós estamos falando aqui sobre um breve parâmetro sobre a obra de Deus no estado do Pará. O senhor havia me contado, numa conversa que nós tivemos informalmente, sobre a questão do obreiro jovem, né? Lembrando que nós estamos falando sobre o obreiro jovem na Assembleia de Deus, né? O senhor poderia, assim, com o seu conhecimento de causa que o senhor tem, que faz parte da história também, falar daquela característica da igreja dos anos 50, 60, depois 60, 70, até chegar em 80, até chegar aqui, na questão do assunto do obreiro solteiro, do jovem obreiro, né? Do jovem obreiro nesse nosso É, contexto assembleiano. a gente observa, ao longo dos anos, eu vim acompanhando um pouco a história, né? Porque quando eu fui ordenado, eu estava com 25 anos. Sim, muito novo, Hoje, hoje a gente pouco vê jovens verdade. sendo ordenados. E era uma característica que a gente tinha naquela época de investir mais nos jovens
e dá essa missão para a juventude de desbravar o Evangelho. Tanto é que a juventude da igreja era responsável pelos cultos particulares, culto nas praças, nas feiras, e assim sucessivamente. Quem carregava esse bojo de responsabilidade da evangelização da igreja, na sua forma assim, mais maciça, era os jovens, né? A juventude da igreja. Impressionante, né, pastor? E com o tempo a gente viu que foram colocando uma tarja na juventude, dizendo que os jovens são irresponsáveis, são inconsequentes, e pelo erro começaram a deixar de lado todo um grupo, né? E foram substituindo por outras pessoas. Mas eu sempre observei que quando o jovem ele se envolve na obra, eles fazem muito mais do que nós já anciãos, É verdade. né, adultos. Eles têm mais tempo Sim. e mais disposição. E com isso, quando o jovem ele se enganja na obra, não tem como, ele produz muito melhor. Eu estou tendo uma experiência boa aqui na Igreja de Oeiras, porque nós resolvemos criar aqui a nossa Secretaria de Missões e formar missionários jovens daqui. Eu já investi em aproximadamente 80. Desses 80, nós temos que hoje participam da nossa Secretaria de Missões 37 missionários. Poxa vida. Jovens missionários que são daqui da igreja, que participam e fazem um excelente trabalho aqui, né? Tanto é que em todas as nossas congregações, nós temos esses grupos já formados, treinados, né? Tem que investir. Verdade. Não adianta querer achar que vai brotar no meio da mocidade um iluminado. Não, todos nós, né, tivemos que alguém investir em nós, acreditar em nós, ensinar. Verdade, sem dúvida. Se um jovem obreiro ele erra, ele estava tentando acertar, ele estava tentando fazer, né? E aí, verdade, com isso, pastor. de repente, errou, aí coloca de lado. Meu Deus, não quanto pode, talento né? desperdiçado ao longo dos anos. Muito. E a partir, assim, na sua visão assim de conhecimento de causa, a partir de que momento foi que foi mudando a visão da liderança? Porque a gente vê que é uma visão nacional. Eu falava antes do senhor chegar que há algumas Assembleias de Deus que a gente olha para o púlpito e a gente vai ver que pelo menos 90%, né, daqueles irmãos, daqueles obreiros são de pessoas acima dos 50. Verdade. A partir de que momento, pastor, assim foi que foi mudando? E eu estava dizendo aqui, antes do senhor chegar, que o senhor, como o senhor disse, começou com 20 e poucos anos, seu irmão, o seu irmão pastor Janari, o pastor Gabriel com 19, imagine só, no início dos anos 70, né, com 19 anos, solteiro, foi dirigir uma igreja no Capim. A partir de que momento isso mudou e na sua visão, assim como pastor, que é um pastor que dá oportunidade para jovens, como é que a gente pode recuperar essa cultura que também é um desafio, né? Eu me lembro que a gente tinha no Brasil, não só aqui no Pará, na capital, em Belém, nós tínhamos um seminário. E os seminários, eles eram mais frequentados por jovens, né? Aqueles jovens vocacionados, os pastores, os pais, eles se preocupavam em encaminhá-lo para o seminário. E uma das coisas que veio fazer com que o jovem ele não tivesse oportunidade, fosse perdendo as oportunidades, foi quando
houve o declínio do investimento da igreja nos seminários, né? Deixou de se investir nos seminários. Muitos seminários no Brasil, em todo o Brasil, fecharam as portas. Aqui no Pará nós tínhamos vários seminários, né? Tinha da nossa Assembleia de Deus, né? Tinha seminário da Igreja Cristã, tinha Seminário seminário Batistas. batista, né? É verdade. Algumas igrejas nossas, como há 30, há quase 40 anos, a Assembleia de Deus em Tucuruí tinha também um seminário, né? E eu estou falando não na questão hoje das faculdades, das universidades que têm teologia, não. Porque o seminário, a importância do seminário é que o seminário ele formava pessoas dentro da teologia mais confessional. Né? É verdade. Não é essa teologia que hoje nós temos na universidade, mais abrangente. Era mais na teologia confessional. Formava obreiros para a causa. O nosso seminário lá em Belém, o IBAD, na época que eu estudei era IBAD, depois passou para a CETAD, né? E foi perdendo aquela ênfase. Na época que eu entrei para lá, tinha ainda o seminário, ele tinha internato no seminário, onde aqueles jovens vocacionados, né, solteiros, tanto rapazes e moças, né, tinha ala masculina, ala feminina, e estudavam lá, eram ensinados dentro da nossa linha teológica da Assembleia de Deus. Então, formava obreiros vocacionados para operarem na nossa igreja, na nossa denominação, né? Aí chega um momento que os seminários eles pararam de funcionar, foram dando menos importância para os seminários, muitos foram fechando, foram perdendo a qualidade, alguns escândalos aconteceram em vários seminários, né? Com isso, deixaram de haver os investimentos em jovens obreiros, né? Jovens obreiros. Qual era a mão de obra que na época nós tínhamos na igreja para poder dar continuidade na obra do Senhor? Os obreiros mais velhos, de 45 anos para cima, que já eram presbíteros, né? Que já eram obreiros lá da igreja local. Então, aí, quando foi abrindo os campos, aumentaram a evangelização, foi crescendo, as igrejas locais desenvolvendo, aí precisava de uma assistência melhor. Qual era o obreiro que estava preparado lá, mais ou menos preparado na igreja local, para assumir aquele lugar, um novo campo, uma nova área missionária? Eram os obreiros mais abalizados da igreja local, que eram os presbíteros, né? Sim. E aí, com isso, entrou essa leva de obreiros já mais velhos, né? Com a idade mais avançada. E eu me lembro que isso veio trazer algumas mudanças, porque, inclusive, até no comportamento dentro da convenção, né? Houveram muitas mudanças. Com isso também foi se buscando dentro da igreja, da instituição, né? Da denominação, foi se buscando prezar mais os costumes e essas coisas assim, né? Foi ficando mais pesado, mais olhado para isso. E com consequência desse comportamento, foi se alijando o jovem. Que às vezes o jovem ele fazia suas peripécias, né? E aí o irmão vinha lá, rapaz, já colocava de lado. Com isso, nós perdemos grande safra de obreiros. Sim. Perdemos uma grande safra de obreiros, né? E hoje eu vejo que a gente tem a oportunidade de resgatar isso. É verdade. De resgatar isso. Individualmente, eu conheço vários pastores que individualmente eles estão fazendo isso. Estão investindo em jovens, né? E com isso
a gente tem a oportunidade de ver um grupo hoje de jovens se levantando. Isso é maravilhoso, né, pastor? Uhum. É maravilhoso Eu vejo assim isso, que né? está havendo, pastor Silvio, está havendo um despertar no meio da Eu nossa também juventude percebo, assembleiana, sabe? verdade. Eu sinto que está havendo um despertar. A nossa convenção investiu no QGU, né? Sim. Que eu penso assim que o QGU não é um seminário, mas ele dá uma sacudida assim nos jovens para eles se, né, Para se ele se situar, despertarem para o né? reino. Exatamente. E isso tem Verdade. sido maravilhoso. E se o pastor local ele focar, né, para ver os vocacionados, porque a gente tem que ficar de olho nos vocacionados, nas Verdade. pessoas que de berço já trazem aquela vocação para o reino de Deus, para trabalhar no evangelho, a questão da chamada ministerial. E essa pessoa que tem esse desejo, essa vocação, que começa a apresentar comportamento nesse sentido, a gente tem que investir nele, investir para capacitá-lo, prepará-lo, porque a gente passa, né? É. Outro dia, parece que era um dia ano passado, assim, na minha mente. Eu, como obreiro jovem, e hoje eu estou vendo já o sol se pôr, né? Então, Né, pastor? passa muito Como o tempo rápido, passa, né? passa O senhor, muito rápido. o senhor já está com 40 anos, né? Faz 40, né? 53. 53, né? É, Poxa vida, pastor. já estou Mas, caminhando pastor, no rumo dos 60. agora uma pergunta, assim, para o senhor, né? Vamos aproveitar essa oportunidade. Na sua visão, na sua opinião, na sua experiência, né? De pastor, de líder e de treinador de jovens vocacionados como o senhor o é. Quais são os maiores desafios? Os maiores desafios. Olha, a irmã Maria está dizendo do meio para tarde. Quais são os maiores desafios, pastor, para um jovem vocacionado por Deus, no nosso contexto assembleiano de hoje, da pós-modernidade que nós, né, já estamos aí vivendo isso ativamente, né? Uhum. Ativamente mesmo, né? Na sua visão, na sua opinião, quais são esses desafios? Eu poderia fazer assim, Olha, se... o jovem, ele tem. Nós temos que observar o seguinte: o jovem obreiro, ele precisa do apoio da sua liderança. Não É, tem como formar um obreiro se ele não tiver próximo da sua liderança, né? verdade. Tem jovens que têm um talento tão grande, eles conseguem despontar fora, mas dentro da própria igreja dele ele não tem oportunidade, pelo amor de Deus. Isso é E às vezes é verdade. até criticado quando ele começa a despontar fora, né? Incrível, né, pastor? E Isso. se não tiver oportunidade dentro de casa, não vai ter como levantar a cabeça, né? Vai ser um desafio maior. O maior desafio do jovem obreiro é ele achar o pai ministerial dele, sabe? O maior É, desafio, eu imagino que ele tenha, é para achar o discipulador, aquela pessoa que diz: não, meu filho, eu vou te ajudar, eu já vi a chamada que o Senhor tem para você, né? Eu oro pelos meus jovens e digo assim para o meu Senhor: me mostra, meu Deus, aqueles que o Senhor tem escolhido para uma obra grande no teu reino na terra, que eu amém. quero ajudá-los, para eles poderem desenvolver isso com alegria, né, com muita dedicação e satisfação de alma, não chorando. E é muito triste a gente conversar com um jovem que ele não tem o apoio, não tem um discipulador, não tem uma pessoa que cuide dele nos primeiros passos ministeriais, né? Que Às instrua, vezes ele, para ele instrui o despontar é caminho, né? com tanta luta, né? E Verdade. a gente precisa descobrir isso, descobrir os talentos dentro de casa,
descobrir os talentos dentro de casa, né? Uma vez eu estava orando e Deus me mostrou um obreiro. E Deus me disse assim, olha, vão matá-lo se ele não tiver alguém que cuide dele. E eu não Poxa vida. tinha nem muito contato com esse obreiro, mas eu procurei ir para perto dele. E eu coloquei perto de mim. E depois eu fui ver que se ele não tivesse vindo para perto de mim, teria sido mais mais uma Ministério morto. estatística ruim ministerial, né? Então tem pessoas que Deus investe, dá o dom, dá o talento e às vezes dentro de casa estão matando, né? Estão matando dentro de casa. Incrível, incrível, né, pastor? Isso é muito forte. Isso que o senhor falou realmente é um tiro certeiro. Então a gente percebe, pastor, que não é nem tanto do jovem vocacionado, ele ter essa graça, vamos usar essa palavra, né? Uhum. De encontrar um pastor Josué, um pastor Célio, um pastor Gilberto Marques, um pastor Carlos Ari. Exatamente. Pastor Gabriel, né? E tantos Um pastor que Deus Gabriel. Aqui, né? Tantos que Deus tem levantado aqui no estado do Pará, que tem sido assim referenciais, para ajudar, né? Eu não vou nem citar nomes porque para a gente não ser muito injusto, né? Não ser injusto mas são tantos pastores que têm, tantos, é verdade, que Deus está despertando, sabe, para esse momento, né? Porque uma geração nova, e olhe, pastor Silva, os desafios que a igreja ela vai enfrentar ainda para frente tem que ser com pessoas com a mente mais atual dos acontecimentos, das coisas que o mundo está aqui. Não adianta a pessoa ele veio ali do mosteiro, ou ele veio lá do monte, e esse aí não teve contato com o mundo, não vai servir para desenvolver a obra do Senhor nesse momento. Não vai. O obreiro agora, do século XXI para frente, ele tem que ser um obreiro totalmente antenado, com uma mente totalmente voltada assim para as coisas de Deus e ao mesmo tempo antenado com as coisas que estão cercando o mundo, né? Não adianta pegar uma pessoa com a mente lá retrógrada e tal. Não, tem que ser uma pessoa muito atualizada. É verdade. Muito atualizada. Eu me lembro que uma vez eu fui participar de um bate-papo com jovens e eu e outros obreiros. E uma moça lá me fez uma pergunta. E a pergunta dela foi mais ou menos, perguntou sobre um assunto. Ela disse, pastor, fale mais sobre a questão do cessacionismo, porque estão divulgando muito o cessacionismo. E antes de eu começar a responder, o pastor que estava junto comigo, ele disse assim, o que é cessacionismo? Aí eu digo, calma aí que eu vou começar a explicar. Né? E várias pessoas que estavam lá naquela live, eles disseram, tá aí, eu não sabia o que era o cessacionismo, né? Que é algo que no meio das igrejas estão tendo. E nós que somos pentecostais, a gente às vezes está se alimentando de palavras de pessoas que são cessacionistas, que acham que a manifestação, o Pentecoste, não é mais para os nossos dias. Né? Que cessou. Estão pregando isso na Assembleia já. Exatamente. E isso aí é uma falha doutrinária. Então, o nosso jovem, ele tem que ser, o nosso jovem, para dar continuidade, ele não pode ser uma pessoa para levar um evangelho sem o fervor, sem o poder. Para essa geração nova, o evangelho ele tem que estar acompanhado de milagres, prodígios, maravilhas, manifestação do Espírito Santo mesmo. Sabe? Não
pode ser obreiro meia boca, não. Ele tem que ser cheio de Deus, pessoa de comunhão com Deus, e ao mesmo tempo muito antenado sobre o que está acontecendo, porque a investida do inimigo hoje é justamente para matar os nossos jovens no início da fé dele, da formação espiritual dele, né? Verdade, O verdade. jovem, no ensino médio, ele já é muito atacado. Quando ele vai Sem para a dúvida. faculdade, mais ainda. E às vezes nós não estamos lá para dar esse suporte, É né? verdade, é verdade. O senhor sabe que o senhor tocou num assunto interessante que eu tive conversando com o pastor Gabriel esses dias, e disse para ele, pastor, a gente precisa criar um curso preparatório para os jovens que estão saindo daqui de Portel, indo para a faculdade federal, para estudar, que a gente vê que mesmo ele frequentando a escola dominical, ou ele querendo se envolver, ele não tem assim as armas certas, né? Porque é uma guerra ideológica muito forte, né? Então até isso existe. E a gente vai observar, pastor, também nada contra os pastores presbiterianos, nada contra esses grandes homens, mas a gente vê que os nossos jovens vocacionados, jovens assembleanos, quem é que eles estão ouvindo mais? Estão bebendo na cisterna deles. É verdade. São o maior público. Eu estava ouvindo o pastor Nicodemos falar outro dia que o maior público deles são jovens assembleianos. Exatamente. E o reflexo está dentro das nossas igrejas. É verdade. É Sabe? verdade. Em muitos casos, em muitas situações que a gente já tem observado, a gente vê vários jovens nossos que eles não creem mais no batismo com o Espírito Santo. É verdade. Sabe? Eles ouvem falar sobre o Espírito Santo, mas eles dizem, não, isso daqui não é para mim. Ou eu não acredito nisso, não é bem Eu não assim. acredito nisso. Aí Né? falta sensibilidade espiritual. Outro dia eu vi uma palavra de um pastor nosso. Sim. Um pastor, ele reproduziu uma mensagem do Hernandes Dias Lopes todinho. Com todo respeito, em algumas áreas é um excelente professor. Sem dúvida, aí não né? tem dúvida. A né? gente gosta, Sem dúvida. Né? Mas não serve de referencial pentecostal para nós. É verdade. É verdade. Não serve. E essa geração aí, pastor, eu estava conversando isso com um jovem que está aqui nessa live, eu vi que ele está assistindo. Ele é o líder de jovens da Monte Sião. Nós estávamos num culto, pastor, para o senhor ver, isso que o senhor falou é muito, muito forte. Isso aí é fundamental. Nós estávamos num culto de jovens e eu vi os corais cantando, eu vi o pregador pregando, e aquele culto, sabe, travado. A gente fala a nossa linguagem, né? Um culto assim, travado. E eu falei pro coral, olha, vamos cantar esse último hino aqui no final do culto. Pastor, aquele hino, aconteceu um mover de Deus muito forte ali. Aí o que foi que eu fiz? Eu pedi para eles repetirem o hino, e eu falei, olha, se você está nessa situação assim, se sentindo apagado, enfim, vem aqui à frente que a liderança vai orar por você. Eram jovens. E no final do culto eu disse a ele, olha, isso aqui é o Espírito Santo que faz, não é o homem. Não é o homem. Nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo para que ele se manifeste na nossa vida e na vida daquelas pessoas que estão sob a nossa liderança. Então, isso que o senhor falou, pastor, é uma coisa também que me preocupa muito. E olha, aqui entre nós, né, que eu não sou de uma atriz pentecostal, mas eu aprendi com os meus pastores essa questão, a doutrina do Espírito Santo, né, é uma coisa muito forte, é uma coisa assim que transcende, né, o nosso entendimento, né? E é o que vai nos dirigir, é o que vai nos manter, é o Espírito Santo. Seu pai, por exemplo, seu pai foi um pastor abalizado, né?
Mas pentecostal. o pentecostal, e o que o manteve não foi o dinheiro, né? Não. Foi a experiência com o Espírito Santo pentecostal que o manteve ali. E a gente vai ver É. que os outros pastores, esses grandes pastores, né, são assim. E a gente vai ver que hoje, pastor, como disse o irmão acabou de falar aqui, eu não vou ler o que ele disse, mas o senhor está vendo aí, que já Uhum. tem, né, muitos companheiros, colegas, que não crê, não é batizado no Espírito Santo, né? Batismo no Espírito Santo, né? Exatamente. Então, meu pastor, a juventude, isso que o senhor falou realmente é algo extremamente importante E para a olha, nossa hoje vida. a gente vê o jovem que ele é vocacionado, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem um diferencial muito grande. É verdade. É É um verdade. diferencial assim, sabe, muito grande, porque o batismo com o Espírito Santo, ele é atual e ele é revestimento de poder. É É verdade. Sem revestimento dúvida. de poder. E a gente vê Sem dúvida. que os jovens, que eles buscam mais esse fervor. Eu tenho muita saudade e eu incentivo muito para que todo o nosso culto, todo culto nosso, da nossa denominação, da nossa igreja, ele volte a ser aquele culto fervoroso. Amém. Nós perdemos em muitas igrejas o nosso fervor. É verdade, pastor. E esse é o nosso diferencial. As pessoas, É isso quando elas mesmo. vão ficando assim mais frias, mais assim, light espiritualmente, também cessa também as curas, as visões, a profecia, né? A Verdade. manifestação de Deus, aquela manifestação natural. Aquele Hoje, às vezes, quebrantamento. hoje, às vezes, para alguém se alegrar, é preciso fazer um clamor para o Espírito Santo. Isso é uma Isso tremenda mesmo. heresia, porque Isso o mesmo, é verdade. Espírito Santo, ele habita no templo, É verdade. e o templo dele é a nossa vida, né? O templo dele é a nossa vida. Então, a gente vê esses hinos aí que os desviados eles compõem, que aí vem Espírito Santo, vem mais uma vez, Vem me faz, visitar. faz de novo e tal. Ei, não é preciso fazer isso, né? É O verdade. Espírito Justamente Santo já que eu tem que estar penso. aqui na minha vida, na vida da pessoa, né? Verdade, pastor. Então, Sem dúvida. eu penso o seguinte, eu me lembro que houve uma época em que a Igreja Católica estava aqui no estado do Pará perdendo muitos adeptos. Sim. Chegou um bispo aqui para Belém, isso há uns 15, 20 anos atrás. Hoje esse bispo é cardeal, não sei lá que ele é hoje. Ele, arcebispo, né? Uhum. Ele captou, ele escolheu 200 jovens vocacionados e treinou esses jovens, se eu não me engano, por 6 anos. Botou no seminário 200? 200 e Poxa. transformou esses 200 jovens em padres. E Meu fazem toda Deus. a diferença no estado do Pará hoje. Eles pregam parecido com a gente. A mensagem dele não é aquela liturgia, né? A homilia deles Que é coisa. totalmente diferente daquela dos padres que, né? Daqueles Isso padres deu mais um open tradicionais. na Igreja Católica aqui no estado do Pará. E justamente eles fizeram isso quando nós estávamos na fase de desacreditar nos nossos próprios jovens e deixarmos de investir, né? Que coisa, E hein, pastor? houve um cessar, que a Assembleia de Deus ela despontava na frente de todas as demais denominações no crescimento, né? Meu Deus E do hoje céu. ainda continua sendo a maior denominação. É, Eu penso que nós ainda temos
muitos desafios, né? Mas se nós voltássemos a acreditar nos nossos jovens, para que essa pessoa que vai assumir o ministério, como, por exemplo, eu com 25 anos, eu penso até 65 estar na frente de igreja, quer dizer, eu vou ter 35 anos de produção ministerial, Sim. né? E comecei com minha juventude. Toda ela, Então, praticamente, né? 35 anos dá de fazer um trabalho, uma continuidade de um trabalho, né? É verdade. Hoje, aos 53 e 28 de ministério, a gente já vê alguns parâmetros daquilo que é positivo, daquilo que não foi positivo, né? Mas se nós pegarmos um homem de 45 anos para entrar no ministério, né? Não tenho nada a ver, nada contra Sim. 45, 50 entrar no ministério, eu penso que, né? Mas veja o vocacionado, tá lá um menino com 18, 20 anos, trabalha esse rapaz, treina, prepara, né? Prepara. E ele com 23, 25 assume um ministério, assume igreja. Rapaz, e vai produzir muito para o reino de Deus. É Produzir verdade. Muito para o mesmo. reino de Deus, né? Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, eu estava olhando nesses meus 20 e poucos anos, já batizamos, acho que quase 2.000 membros Poxa vida. no decorrer Glória a Deus. desses anos de ministério, né? Mais de 700 casamentos realizados. Mas, tá entendendo? Quer dizer, Sim. uma produção ministerial. Não tenho nada contra Deus chamar lá com 40, 50, 60 anos. Não tenho nada contra. Sim. Sinceramente, vejo que é um ministério que Deus deu. Mas o homem que já entra com 50 anos no ministério, ele vai ter pouco tempo. No mais Se tardar muito, os 25, né? para ele chegar a 75, depois dos 70, já, né, 65 para frente, já não é, a saúde já não é mais a mesma. É Né? verdade. Então, eu penso assim que está na hora de haver um despertamento. Está na hora de haver um despertamento na nossa liderança. Sim, e a gente procurar verdade. ver os vocacionados que Deus tem em cada campo, né, em cada igreja, e haver um investimento não só para ele ser pastor, mas para a igreja local mesmo estar Sim. funcionando. Para ser um líder de jovens, um líder de crianças. Olha, né? tá aí, falou em liderança de jovem. Eu me lembro que tinha época que quem era líder de jovem era um jovem. Sim. Eu me lembro que a primeira mocidade que eu assumi, eu tinha 15 anos. Chegou um adolescente. Agora, olha, chegou um momento em que jovem não podia mais ser líder de jovem. O descrédito que ficou da juventude. O problema aí que eu quero chamar a atenção, que o problema não estava nos jovens. Sim. Os jovens continuaram jovens, né? Verdade. O problema foi que a liderança parou de acreditar no jovem. Parou de acreditar no jovem. Eu, com 15 anos, assumi a primeira mocidade, né, para ser líder. Né, naquele tempo chamava presidente da mocidade. Presidente da mocidade. Né? A primeira mocidade que eu assumi, será se eu não errei? Quantas vezes o pastor não teve que me chamar? Olha, José, tem que fazer desse jeito aqui. Olha, não faz disso aqui. Não vai por esse caminho e tal. Eu errei. Uma pergunta, o pastor era seu pai ou era outro? Outro pastor? A primeira era meu pai. Aí chama mais atenção, né? Exatamente. Mas sabe por que ele me colocou como líder de jovem? Não, senhor. É um episódio até interessante. Ele estava lá nessa igreja. Sim. E a mocidade da igreja, ela era uma mocidade muito trabalhosa. E dava muito trabalho para ele. E o papai chegou no final do ano que ele tinha que colocar um líder no jovem, né, um presidente de jovem, e todos
os irmãos que o papai chamou, ninguém aceitava. Ninguém queria. Ninguém queria. Deus o livre, ninguém queria. O papai fez a reunião do ministério e aí lá na reunião do ministério, o papai colocou: precisa de um obreiro aqui para poder tomar conta da mocidade. E foi um, outro, ninguém aceitou dos obreiros também. E aí o papai disse assim: então eu vou colocar um que eu mando nele. Que mora comigo, meu filho. E aí me colocou na liderança da mocidade. E aí olha, pastor, e aí essa com 15 anos, né? Com 15 anos. E ali tinha um propósito de Deus também, né? Ali tinha um propósito de Deus, porque eu me lembro que nesse ano nós trabalhamos muito e eu levei a mocidade lá da igreja para oração. Todo dia de manhã, 5 horas da manhã, tinha oração da mocidade. E eu pegava minha bicicleta e saía chamando os jovens. A partir de 4 da manhã, saía chamando para eles virem para oração. Aí formamos um grupo piloto, né? Aqueles que começaram a gostar de orar e tal, a gente vinha. E aquele grupo foi influenciando os outros, né? Aí fomos fazendo, eu comecei um retiro com eles, e nesse retiro a gente orientava em todas as áreas, de comportamento e espiritual, e da Bíblia, e aquelas maratonas bíblicas e tal. E fui envolvendo. Eu me lembro que a mocidade na época lá eram uns 30 jovens. Quando chegou no final do ano, nós fizemos o congresso e tinha mais de 150 jovens. Sabe? Que coisa maravilhosa. E aí, nessa época, aconteceu, quando foi um ano depois que eu fui chamado para a mocidade, eu não era do ministério, né? Nesse dia que o papai disse que eu vou colocar um que eu mando nele, e aí mandou me chamar, e eu fui lá na reunião do ministério e nós fomos empossados, eu mais o outro meu companheiro, nós fomos empossados na reunião do ministério. Sim. E aí, quando foi um ano depois, o presbítero da igreja, ele, na reunião do ministério do início do ano seguinte, ele disse: eu quero dar uma palavra. É que ano passado, né, numa reunião como essa, um ano atrás, nós tínhamos um problema que o pastor não sabia como resolver. E nenhum de nós quis também assumir, que era com a mocidade da igreja. E aí, nós chamamos aqui 2 meninos e eles vieram aqui e assumiram, e vocês viram agora a festa, o que aconteceu e como está a nossa mocidade. Se eles prestaram para resolver uma situação que nenhum de nós quis resolver, por que eles não podem fazer parte desse ministério? E aí, o que é que sugiro que eles sejam convidados para vir fazer parte do ministério, sejam auxiliar do ministério. Aí, com 16 anos, eu fui auxiliar já no ministério da igreja. Olha, mas que coisa. A gente, pelo que eu estou vendo aqui, pastor Josué, a gente vai ter que marcar uma outra para você me contar esses pormenores, né? Como a mão do Senhor foi guiando o Senhor. Eu não quero lhe atrapalhar no seu compromisso, que o Senhor me falou que tem, mas eu quero só trazer aqui algo que é o seguinte. Aqui tem umas perguntas que mandaram para mim. Pronto. Mandaram, imagine só, quase 80. Quase 80. Eu separei dessas quase 80, apenas 8, assim, as mais interessantes, que a gente pode tirar proveito dela para a nossa juventude, para mim, que sou um jovem obreiro, e para os demais que estão vendo e para os que vão assistir. Pronto. São perguntas eu vou responder rápido, interessantes. Eu estou em cima do outro compromisso. Eu sei. Tá vendo? Só como a sua filha está dizendo, queremos a parte 2. Vamos fazer a parte 2. Olha só, primeira pergunta. Primeira pergunta. Pastor Josué, quando o Senhor descobriu que tinha a chamada pastoral? Olha, chamada pastoral. A chamada pastoral
pastoral já veio depois dos 22 anos. Eu gostava muito da obra, de fazer a obra, mas eu não queria ser pastor. A minha Sim. vontade era fazer medicina e ser um médico crente e usar a medicina para poder fazer o lado social, né? E com isso ganhar almas para Jesus. Sim. A minha vontade era manter um centro missionário, né? E investir em missões. Até que um dia o Senhor falou comigo e disse: eu sei do teu propósito de fazer medicina. Foi muito específico. Mas eu te quero como médico de almas. Você Amém. não vai tratar do corpo das pessoas. Foi muito claro. Você vai tratar da alma das pessoas. E Deus tem... Eu sou muito feliz, porque hoje eu vejo que eu acho que eu não seria tão realizado como médico o quanto eu sou realizado como pastor. Amém. Segunda pergunta. Pronto. Pastor Josué, qual foi o seu maior desafio, ministerialmente falando, né? Olha, a gente, todos os dias, a gente tem desafios. O meu maior desafio hoje é no bojo ministerial todo. O maior desafio é a gente conseguir tirar a mentalidade mundana do meio da igreja. E Sim. conseguir implementar na igreja é uma mentalidade mais espiritual. Não para as pessoas viverem no espiritual, mas elas entenderem que isso se mistura muito naturalmente. O espiritual com o material, a pessoa, em ela ser um empresário, ela ser um funcionário público, não desnaturaliza, não desespiritualiza ela. Ou Não deixa... apaga o espírito. Não, de jeito nenhum. Então a pessoa pode ser muito bem, uma pessoa bem-sucedida materialmente e ao mesmo tempo uma pessoa grande espiritualmente, de íntima comunhão com Deus, sabe? Poxa vida. O meu Amém. maior Glória a desafio Deus. é para fazer com que as pessoas entendam isso, porque na cabeça de muitas pessoas, inclusive dos jovens, é que quando ele começa a conquistar no material, ele perde o espiritual. E isso aí não é verdade. Não é verdade mesmo. Não. Não é Então, o verdade meu mesmo. maior desafio é fazer as pessoas entenderem isso. Que um grande homem, materialmente falando, socialmente falando, pode ser também um grande obreiro. Né? Amém. Amém. Então, isso eu acho que Glória é a o meu Deus. maior desafio esse. Eu Mas pensei, tem mais coisas. eu pensei que A você gente ia vai... dizer que seu maior desafio era tirar as crendices e as crendices do crente e aquilo que a gente conversava sempre, né? Uhum. O tradicionalismo, né? É. Mas isso fica para um outro dia. Olha só, olha essa aqui. Pastor, olha, o pessoal colocou assim: Pastor Josué, no atual momento, até o senhor comentou sobre isso, né? No atual momento, como fazer uma igreja crescer na pós-modernidade? Olha, a gente tem que ser agressivo. Tem Sim. que ser agressivo. E tem algumas coisas que elas são básicas da nossa denominação que a gente não pode deixar de fazer. Uhum. A questão do investimento na evangelização e o irmão sair para a rua, a igreja, ela não ficar só nas quatro paredes, é das maneiras como a gente vai fazer a igreja crescer. A gente Amém. tem que parar de pensar em igreja apenas como o rebanho de ovelhas. Não. A gente tem que pensar a igreja como um exército que está desbravando para o reino de Deus. Amém. Então, a pós-modernidade, ela nos sufoca.
né? Verdade, pastor. Muitas coisas da pós-modernidade, se a gente ficar só dentro das quatro paredes, a gente vai ser sufocado. E quando a gente sai, a gente mostra a grandeza do Evangelho, a grandeza do poder de Deus. A gente marca a presença na sociedade. E isso aí é extraordinário. A igreja atuante, militante, sabe? Ela Tem que ser agressivo. Tem que ser agressivo. Não Tem que pode ser ficar agressivo. só ali na retranca, não. Tem que ser agressivo. Outra pergunta. Pastor Josué Nauá. Esse rapaz perguntou. Pastor José Nauá, se existe, qual o segredo para ter um ministério próspero? Olha, primeiro, como um ministério próspero, vamos ver a questão da prosperidade ministerial. Sim. A gente tem que entender, quando a gente vai para a obra do Senhor, que o Senhor, ele é o dono da igreja. Você não é o dono da igreja. Você tem que entender que você está cuidando de uma obra de uma pessoa que ele gosta muito daquilo. A igreja é a menina dos olhos de Deus. É a noiva de Jesus. Então, você não vai querer cuidar da igreja como se fosse sua. Você tem que entender que a igreja não é sua. E você tem que cuidar da melhor maneira possível. Então, aí você tem que trabalhar. Dentro da igreja tem várias áreas, né? Para você ter um ministério próspero, você tem que ter uma quantidade de pessoas, um acréscimo na igreja. Não é não? Sim, verdade. Você pegou a igreja com 100 membros, você não pode chegar no final do ano, não, tá aqui os 100 membros que eu recebi. Isso aí é 10 minutos. Né? É verdade, é verdade. Tem que ter um percentual de crescimento. Né? Verdade. Tem a área material, a área espiritual, a área de ensino, de treinamento, de capacitação. Então, é um conjunto de coisas que a gente tem que observar. Né? Sim. E tem muitos obreiros que eles veem a prosperidade no ministério como a questão financeira. É verdade. A questão financeira sempre será consequência do espiritual. Do espiritual. Sabe? Verdade. Ele nunca, e falando em prosperidade, só dizer o seguinte, irmão, não vai para a igreja pensando em dinheiro. Vai para a igreja para fazer a obra de Deus. Que o dono da obra nunca vai te deixar passar fome, nunca vai andar, você não vai andar desnudo, descalço. Ele vai cuidar de ti. E ele vai cuidar de ti mais do que tu mesmo cuidarias de ti. É muito, muito forte, muito bom. Meu pastor, olha, grande valia essa live. Outra pergunta, uma irmã. Pastor Josué, na verdade ela não colocou pastor Josué, eu acho que ela se confundiu, ela pensou que era o pastor Célio, que é o Nauá mais famoso da família atualmente, né? Pela misericórdia de Deus. Ela colocou aqui, pastor Célio, mas é o senhor, pastor Josué, o senhor já pensou em desistir? Não. Eu custei me decidir vir para a obra, mas do dia que eu disse sim para o Senhor, não. Amém. Nunca pensei em desistir. Eu acho que seria uma covardia de quem fez tanto por mim e ele confiar em mim algo que ele quer que eu faça para ele e eu desistir, não. Isso nunca passou na minha cabeça. Todos os desafios que a gente tem, primeiro que a Bíblia diz que Deus não nos prova além do que nós possamos suportar. Né? Tribulações todos nós temos, aflições é comum, Jesus disse, no mundo tereis e pronto. Né? Então, desistir para quê? Não tem como. Eu não vou me acovardar para a obra de Deus, porque Deus não se acovardou de mim. No caminho do Gólgota, ele tinha tudo para jogar aquela cruz e dizer negativo. E ele não fez isso. Então, não volta atrás, não. Amém. Pastor Josué, olha, essa aqui é polêmica. Qual o grande problema na questão de jovens vocacionados na Assembleia de Deus no estado do Pará?
A pessoa falou qual o grande problema, né, na questão dos jovens vocacionados na Assembleia de Deus no nosso estado. Eu nem diria assim o grande problema, que eu acho que não vejo como um grande problema. Eu vejo o seguinte: o jovem vocacionado, ele se apresentar e dizer: Sim. eu tenho uma chamada, me vejam que eu tenho uma chamada de Deus, né? E parar com medo de demonstrar aquilo que ele recebeu de Deus. E o outro é um problema de cá e outro de lá. A outra situação, né, é Sim. a liderança vê-lo. Só isso. É. Para que tenha um discipulador. O grande problema, se é que existe O senhor acha que é a problema, timidez, então? hein? O senhor acha que é a timidez dele se apresentar? Tem muito O jovem temor, que tem né? uma chamada, mas ele não consegue, sabe, se apresentar. E a liderança não consegue ver. Porque quando vê, vai ter que discipular. E nós temos que tirar tempo para nós discipularmos nossos jovens, né? E isso não é só a figura do pastor, viu? Sim. Não é só a figura do pastor que pode fazer isso. Tem outras pessoas dentro da igreja que podem ir treinando. Você tem área ali, não, olha, o fulano vai te acompanhar nisso aqui, o outro vai te acompanhar nisso aqui, ó. Você vai lá naquela congregação fazer isso aqui, aí você já liga para o dirigente, olha, chega lá, vai chegar aí o jovem fulano de tal, vai fazer isso, isso e tal. E você vai acompanhando, que ele vai começando a produzir, engrenando, né? Tem que produzir. Né? É verdade. Amém. Outra, penúltima. Quais conselhos o senhor dá? Quais conselhos o senhor dá a um jovem pastor que, como eu, está no início do seu ministério? Boa pergunta. Boa pergunta. Quais conselhos o senhor dá para um jovem pastor? Lá no meu início de ministério. Amém. Olha, no início do ministério, se hoje eu estivesse começando, eu ia me preparar mais. Preparo intelectual e preparo espiritual. A gente, como início do ministério, aparecem muitas áreas assim que o pastor ele tem que fazer. Mas ele tem que entender o propósito de Deus para o ministério dele. O propósito de Deus para o ministério dele. Ele tem que entender qual é a área que Deus quer usá-lo, né? O propósito no ministério. Por que Deus me chamou? Por exemplo, eu particularmente, eu não sou pregador. E eu reconheço isso. Eu sou do estilo Jimmy Swagger. Eu sou um ensinador, né? Amém. Se me chamar para pregar no domingo, eu tenho dificuldade. Então, frio na barriga. Agora, na segunda-feira, eu fico muito à vontade com a igreja, né? Que Então, eu penso que no início do ministério, descubra qual o propósito do seu ministério. Qual a área que Deus está lhe chamando. E se especialize naquilo. Seja o melhor nessa área. Seja o melhor. Para você ser reconhecido, ser um referencial nessa área, né? Sim. Eu me lembro que Deus me levou para a área de trabalhar no ensino e tal, e na área da família. E eu, mas a minha esposa, a gente deixou assim uma parte do nosso ministério ficar assim bem focado para trabalhar com famílias. E o quanto Deus tem abençoado famílias através de nós, né? Nessa área. E só que quando nós percebemos que Deus queria nos usar, isso já foi há uns 15 anos atrás, né? Oi, pastor, 15 anos atrás? Foi. E aí nós começamos a produzir melhor dentro da questão das famílias, estruturar as famílias dentro da igreja e tal, né? Então, se eu tenho percebido logo isso lá atrás, lá no início, eu tinha produzido muito mais, né? Tinha produzido muito mais.
no início do ministério, quando a gente tem muito tempo, né, para você trabalhar, para você pesquisar, para você estudar, né? Eu teria focado mais nessa área. E aí, Poxa vida, hoje muito eu digo isso para interessante. quem está no início do ministério. Primeiro descubra o propósito do seu ministério, porque Deus te chamou para o ministério. E depois veja as áreas que Deus quer te usar. E aí você vai Amém. focar, estudar e não tem como não, não, Não dá não ter certo, sucesso. né? Não dá certo, não tem como. Pastor, a última pergunta, o professor Nailito está fazendo outras perguntas, mas vamos deixar para a próxima. É, Essa última pergunta aqui é minha. Minha obrigado. pergunta para o senhor. No ministério, pastor Josué, qual foi a sua maior alegria e a sua maior tristeza? Tem 3 momentos no ministério que me impacta. Eu não tenho como não chorar todas as vezes que isso acontece. Tem 3 Amém. momentos na igreja que eu sou fã deles. Primeiro momento, quando você prega e a pessoa vem confessar Jesus como Senhor e Salvador. Aquilo ali, para mim, é um momento que eu não aguento. Eu choro todas as vezes, porque não tem. Você já prestou atenção o que é que acontece? Deus te usa com uma palavra e aquela palavra impacta a vida de uma pessoa a ponto de ela dizer: eu quero isso para a minha vida, né? A pessoa dá crédito, como Isaías disse, dá crédito à pregação. E o Sim. braço do Senhor se manifestou. E ela vem ali para renunciar toda a vida que ela tinha para começar agora uma nova vida. Rapaz, isso é para mim, eu analiso isso, eu digo, isso aqui é um milagre, né? Segundo momento de maior alegria, Santa Ceia, a comunhão ali da igreja toda, em torno do corpo de Cristo, que foi o nosso Cordeiro, que determinou a razão de nós não sermos pessoas escravizadas pelo inimigo, mas de pessoas agora que são libertas, que são livres, né? E aí reúne a igreja, e naquele momento da comunhão, não tem como a gente participar de uma ceia sem chorar, sem É falar em verdade. línguas, É sabe? verdade. Aquele momento ali da Santa Ceia, para mim é extraordinário. Aquilo ali para mim é até transcendental, sabe? Não é Amém. uma coisa só aqui no físico, mas é uma coisa celestial que já existia na, na glória, e Deus fez a gente ter essa sombra aqui na face da terra. Aí vem lá de uma família A, da família B, se tiver de outras nações. É, Eu participei de uma reunião internacional em que eles resolveram a, a ministrar Santa Ceia. E tinha pessoas de mais de 50 países lá. E eu, naquele dia, eu sempre digo para os irmãos que ceia bom é onde tem a gente ceia, tomando pão, vinho, né? Comendo pão, bebendo vinho e recheado com lágrimas. é verdade. E naquele dia eu participei dessa ceia porque eu digo, meu Deus, lá na glória não vai ser diferente, né? Pessoas de toda a face da terra, todo mundo na mesma comunhão. Então, a Santa Ceia, o segundo momento. E o terceiro momento, o batismo nas águas. Para mim, é fantástico. A pessoa ela dá o testemunho público de fé. Aquilo que aconteceu lá atrás, de ela confessar o nome do Senhor Jesus. Agora ela diz assim, ei, eu quero tornar isso público, que eu sou agora nova criatura, para eu poder, na nossa Assembleia de Deus, né? Para poder participar da Santa Ceia, eu vou me batizar. Irmão, primeiro a pessoa aceita Jesus, depois batiza, depois na Santa Ceia. Esses 3 degraus aí, para mim, são momentos ímpares, né? Que não tem como
a gente não se alegrar. Não é só um motivo, são três. Amém. Três Amém. momentos para mim que são fantásticos. Meu E amigo. de tristeza? E de tristeza? Eu perguntei das alegrias, né? Qual foi o seu momento de alegria? Você falou aí de tristeza no ministério. Ministério, quando eu tenho que, às vezes, excluir algum irmão. Discipliná-lo. Com exclusão do hall de membros, né? Que tem várias maneiras que a gente disciplina, né? E aí, é verdade. E aí, quando tem que excluir, porque a pessoa endureceu, ficou de dura cerviz e não atentou, a gente chama e vai lá e tal. E aí... Esse para o senhor é um momento de tristeza. De tristeza. Faço isso, nunca me alegrei com isso. Sempre faço isso com a alma chorando. Meu pastor, eu quero agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Essa live ajudou-me muito, sei que ajudou muitas pessoas, vai ajudar, porque amanhã nós vamos replicar ela no YouTube, no Face, em tudo que é lugar por aí. Obrigado. E eu queria terminar essa live com o senhor orando pelos jovens vocacionados, por quem está no ministério, por quem quer estar no ministério, quem quer servir a Deus, por mim também que estou aqui e por todas as pessoas que vão acompanhar depois, né, pastor? Vamos encerrar com o senhor orando. Amém. E eu já lhe agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Saiba que Silvio, foi uma grande honra para mim. Eu que agradeço o convite e dizer que estou à disposição, pedir perdão pelo atraso que quem anda no Rio, a gente não faz o que a gente quer, faz o que a natureza manda. Mas, graças a Deus, foi muito bom, gostei muito. Obrigado por ter me convidado e fico à disposição. Vamos orar. Eu que agradeço. Vamos orar. Amantíssimo e poderoso Pai, nesta hora, Senhor, tão sublime, que continuamos na Tua presença, te apresentando, Senhor da glória, os jovens vocacionados, jovens obreiros. Meu Pai, uma geração que eu sei que o Senhor tem para dar continuidade no Teu reino. Assim como um dia o Senhor me achou, assim como um dia o Senhor achou tantos obreiros que produziram por toda a sua vida, eu sei que o Senhor ainda tem muita gente para usar. Meu Deus da glória, usa poderosamente, Senhor. Levanta uma geração nova, cheio, Senhor, da Tua graça, do Teu poder. Uma geração, Senhor, que possa impactar este mundo com a Tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, move-te sobre a vida desta juventude e que venham, Senhor da glória, homens, mulheres, cheias da Tua doce e amável presença para impactar este mundo com a presença do Senhor, com a palavra do Senhor, com a unção que cura, que liberta, que transforma. Em nome de Jesus, papai, eu te louvo, Senhor da glória, porque Tu és maravilhoso. Conta conosco para continuarmos, Senhor, no Teu reino na terra, realizando a Tua obra. Tantos obreiros, colegas, companheiros, Senhor, usa-os poderosamente. Aclareie a visão, Senhor, para que possamos, Senhor, discipular aqueles que e que venham, Senhor da glória, homens, mulheres, cheios Amém. da Tua doce amor. Amém, meu pastor. Amém. Que o Senhor abençoe. Glória a Deus. Muito obrigado. Amém, pastor. Deus abençoe o senhor também. E até a próxima, se Deus quiser.